especial. Sabemos que comemoramos ontem à noite na véspera, muitas pessoas se reuniram em volta de uma mesa, graças a Deus, alguns com seus familiares, amigos, para celebrar esse dia. Esse dia é celebrado por muitos, algumas vezes, por questões comerciais. O comércio ele fica fervendo, esperando a data do Natal para aquecer as suas vendas. Outras pessoas têm esse dia apenas como um dia de folga, onde vai poder festejar na noite do dia 24 e no dia 25 estará sem precisar ir trabalhar. Mas nós, como cristãos, acreditamos que esse dia é um dia onde nós devemos refletir sobre a vinda de Jesus Cristo. E embora, meus irmãos, o Natal seja um momento de reflexão e de alegria, nós também não podemos esquecer que, embora hoje seja um dia de celebrar, ainda existem muitas coisas a lamentar. Por exemplo, na noite de ontem para hoje, aqueles que acompanharam os noticiários ficaram sabendo que a Ucrânia ela foi bombardeada na noite de Natal pela Rússia. E cerca de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia em um dos principais invernos do mundo, padecendo com frio de 3 graus, sem ter como se aquecer porque não tinha energia devido a esse ataque. Isso é o que nós sabemos, mas quantas pessoas ainda continuam a sofrer injustiças nesse mundo e clamam por uma redenção. É fato, meus irmãos, que alguns colocam a sua esperança de redenção na política. E como nós bem sabemos, a política não pode trazer redenção para o homem. Um lado diz que a redenção virá quando o Estado for superior e todos forem iguais, havendo ali o fim da desigualdade. Outro lado diz que a redenção virá quando todos tiverem acesso ao capital e tiverem como chegar nas oportunidades iguais e o Estado não interferir na vida de ninguém. Mas o fato é que um ou outro lado está errado, porque a redenção do ser humano só acontecerá quando o ser humano reconhecer que é um pecador falho e acreditar na vinda de Jesus Cristo de Nazaré. O fato, meus irmãos, é que desde que o mundo é mundo, as injustiças acontecem. E quando o homem cai no pecado, Gênesis vai nos relatar que o Senhor, o Deus soberano, todo criador, prometeu que um dia o seu filho viria a esse mundo. Gênesis 3,15, onde o seu filho iria pisar a cabeça da serpente, vencer o inimigo de nossas almas. E se você não tem muito contato com as Sagradas Escrituras, saiba que toda a Bíblia, direta ou indiretamente, vai anunciar a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E esse fato ele foi muito esperado. Nós estamos nesse mês de dezembro e os irmãos da Igreja Batista Central do Ibura têm sido abençoados com ricas palavras falando da vinda de Cristo Jesus. O pastor Márcio pregou em Lucas sobre a vinda de Cristo Jesus. Nosso irmão o diácono Alexandre pregou no último domingo pela manhã em Isaías falando sobre a vinda de Cristo Jesus. O fato é que toda a palavra ela vai trazer profecias sobre a vinda de Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos, com os amigos visitantes, justamente em uma dessas profecias. A profecia que vai nos mostrar que o Filho de Deus se fez servo. E esse será o tema que nós trabalharemos essa noite. Natal, o nascimento do Filho que se fez servo. E para isso eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 42. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Aqueles que puderem se coloquem de pé para juntos fazermos essa leitura. Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou estar lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. E a palavra do Senhor diz: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desaminará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu,
que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque hoje nós podemos refletir sobre o evento mais extraordinário que aconteceu na terra. O dia que Deus se fez homem e habitou em nosso meio. O dia em que Cristo Jesus veio para cumprir a obra de Deus Pai e espalhar a justiça eterna sobre aqueles que creem. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor possa estar me usando como um arauto teu, como um atalaia, como um ministro do Evangelho, ao falar aos corações dos teus filhos. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa ir ao mais profundo da alma de todos que aqui estão. E que nós possamos sair daqui reflexivos e compreendendo quão importante foi a vinda de Jesus a esse mundo. Assim te oramos no nome de Jesus, e aqueles que creem dizem: podem sentar, meus irmãos. Creio que todos têm um certo contato com a palavra, mas é sempre bom nós lembrarmos que o profeta Isaías foi um profeta levantado por Deus 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. 700 anos de Cristo vir ao mundo, o profeta Isaías ele já estava anunciando a vontade do Senhor. E é interessante nós sabermos também que o livro do profeta Isaías, nos seus 66 capítulos, ele vai tratar de pelo menos 3 assuntos. Ele vai acusar o pecado do povo de Deus que havia se rebelado contra o seu Criador. Depois ele vai ordenar que aquele povo se corrigisse dos seus caminhos e voltassem a ser obedientes a Deus. E ele continua anunciando o juízo do Senhor sobre a vida daqueles que estavam em desobediência. Porém, o profeta Isaías também vai trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, uma mensagem de que Deus não iria deixar o seu povo desamparado ao seu bel prazer. Vale salientar, meus irmãos, que Isaías ele é chamado do profeta mais messiânico, porque desde o início Isaías ele já vem trazendo profecias sobre a vinda do Messias. Creio que todos aqui, ou a grande parte, lembra-se do texto de Isaías 9:6, onde ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías já estava anunciando a vinda de Jesus. Isaías já estava anunciando a vinda do Messias. Por outro lado, meus irmãos, o Filho de Deus, detentor do verdadeiro sentido do Natal, que nasceu nesse mundo de uma forma totalmente esperada daquelas que o povo judeu esperava, ele veio como o cumprimento do propósito maior. O Filho de Deus, que é soberano, Criador, que João vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, nasce para ser servo. Natal, o nascimento do Filho de Deus que se fez servo. E esse texto que nós lemos vai falar justamente sobre isso. Nós poderíamos dividir esse texto em 2 partes. Primeiro do versículo 1 ao 4 e depois do versículo 5 ao 9. Mas é interessante você saber também que esse texto, juntamente com outro texto que está lá no Isaías 49, em outro texto que começa no capítulo 52 e termina no capítulo 53 de Isaías, são chamados de os cânticos do servo. 3 profecias que Isaías vai trazer sobre a vinda do Messias, que viria para ser um servo. E o Senhor aqui no versículo 1 diz: eis aqui o meu servo. Em um contexto, meus irmãos, onde a nação de Israel estava sendo oprimida,
onde o povo de Deus estava sofrendo em uma parte por conta dos seus próprios erros, mas em outra parte por conta da opressão de reis malignos e cruéis, Deus apresenta ao seu povo o seu Filho como servo, a única esperança das nações. Enquanto as nações depositavam as suas esperanças em reis, enquanto a própria nação de Israel aguardava a vinda da renovação do trono de Davi, um rei poderoso, um Messias que viria com poder do ponto de vista humano, rico, poder político, poder econômico e poder bélico, o Senhor diz que o Salvador da nação de Israel viria como servo. Deus promete um servo que viria sem nenhuma glória humana, mas que cumpriria a justiça de Deus sobre as nações. Esse servo teria o Espírito do Senhor sobre ele. E é engraçado, não é bem claro, na verdade, que quando nós vamos ler o texto do Novo Testamento, após o batismo de Jesus, em Mateus 3, do versículo 16 ao 17, a palavra diz que o Espírito do Senhor desceu como pomba em Cristo, e a palavra diz que Deus falou: eis aqui o meu Filho amado, em quem eu me agrado, o Filho que se fez servo. Anunciado no profeta Isaías, relatado nos evangelhos, que veio com uma missão ao mundo: trazer justiça às nações. A missão de Jesus nesse mundo foi salvar os que perecem, mas também anunciar o julgamento sobre aqueles que continuam em uma vida de desobediência deliberada contra o Criador. No versículo 2, a palavra vai dizer que o Senhor, o servo, o Filho de Deus, ele não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Diferente dos reis daquele tempo, diferente dos poderosos do nosso tempo, que faziam de tudo que fazem de tudo para serem conhecidos, para serem exaltados, para que a vontade deles prevaleça a força, o Senhor Jesus veio com um ministério de humildade. Quantas vezes o Novo Testamento relata que Jesus fez milagres dos mais diversos, e as pessoas queriam adorá-lo, as pessoas queriam exaltá-lo antes do tempo certo, e o Senhor Jesus saía do meio da multidão. O Senhor Jesus pedia para que ninguém espalhasse o que ele fez, porque o Senhor Jesus não veio para exaltar a si mesmo, mas para trazer justiça às nações e exaltar o nome do Deus Todo-Soberano. O Filho que se fez servo veio ao mundo para cumprir essa tarefa com humildade, com ordem, sem reclamações. Mesmo quando a dor da missão bateu na sua vida, quando o Senhor Jesus foi preso lá no Gólgota, ele em nenhum momento brigou, em nenhum momento ele instruiu os seus discípulos a brigarem. O Senhor Jesus ficou calado, como ovelha que estava sendo levada ao matadouro. Ele em nenhum momento clamou, ele em nenhum momento gritou. Apenas no momento da sua maior dor, ele perguntou ao seu pai: por que me desamparaste? A obra do Filho que se fez servo, meus irmãos, é marcada pela compaixão. Aquele povo padecia, aquele povo estava sendo oprimido. E quantos no nosso tempo continuam padecendo? E quantos no nosso tempo continuam sendo oprimidos? Por aqueles que deveriam ter compaixão pelos mais fracos, por aqueles que precisavam olhar com empatia para os necessitados. Mas a vinda do Senhor Jesus veio para demonstrar a compaixão de Deus. O versículo 3 diz que o servo, o Filho de Deus, que se fez servo, não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Pelo contrário, ele veio para promulgar a vontade de Deus. Em vez de agir com tirania, o Messias não veio para machucar aqueles que já estavam machucados. O Messias não veio para abusar do seu poder sobre aqueles que já estavam oprimidos. Pelo contrário, ele veio para consertar aqueles que estavam machucados e colocar eles endireitados na presença de Deus. Diferente de muitos líderes desse mundo, muitos reis poderosos que já passaram pela história da face da terra, que faziam de tudo para apagar o brilho das pessoas que o rodeavam, para que eles fossem glorificados. O Senhor Jesus não veio para apagar o pavio que fumega. Pelo contrário, ele veio para ajudar a continuar a brilhar. O menino prometido no capítulo 9
anunciado como servo do Senhor nesse texto, é a resposta de Deus para as opressões desse mundo. Enquanto as pessoas continuam pensando que conseguem resolver as suas próprias demandas, sem olhar para Deus, sem olhar que todas as opressões desse mundo têm uma raiz comum, o orgulho que existe no coração do ser humano, sem olhar para a solução que Deus mandou, que hoje nós lembramos no Natal, a vinda de Cristo Jesus, as pessoas continuarão a padecer. Mas Jesus, diferente dos opressores do nosso tempo, diferente daqueles que só querem usufruir dos bens sem pensar nos outros, respondeu com opressão, com humildade e com simplicidade. O Senhor Jesus tomou sobre si o mal que recai sobre os oprimidos. O Senhor Jesus retribuiu poderosamente e com graça aqueles que padeciam de misericórdia. O Senhor Jesus, que era o Filho de Deus bendito, se fez servo para ajudar os oprimidos. A missão do Filho que se fez servo, a missão do Filho que se fez servo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio com uma missão dolorosa e pesada, mas em nenhum momento ele desanimou, pois existia um propósito maior para a sua vinda. Esse propósito não é alegrar o comércio. Esse propósito, meus irmãos, não é colocar luzes nas nossas cidades. Esse propósito não é para que o turismo seja aquecido. Esse propósito não é nem para que a sua mesa na noite do dia 24 seja repleta de alimentos para que você sente com sua família. Isso tudo é válido, isso tudo pode acontecer. Mas o propósito da vinda do Filho de Deus, que se fez servo, é o propósito de espalhar justiça sobre as nações, para mostrar para o pecador, para o perdido, para o oprimido, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. O servo veio ao mundo falar por Deus, anunciar a justiça de Deus, renovar as forças daqueles que creem e esperam em Deus. Tudo isso para que a humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, não continuasse em uma vida de desprezo e rebeldia contra o seu Criador. Porque Deus, ele sempre desejou se relacionar com o ser humano como um pai de amor. Mas quando o pecado entra na humanidade e o ser humano se rebela, agora era necessário a vinda de um Salvador. Esse Salvador é Cristo Jesus, meus irmãos. Esse Salvador é esse que nós lembramos todo dia 24 para o dia 25 de dezembro. Enquanto o mundo cada vez mais está distante do real sentido do Natal, nós precisamos lembrar que o Natal nos lembra que o Filho de Deus se fez servo e habitou em nosso meio. É interessante que esse mesmo texto, essa primeira parte do texto, do versículo 1 ao 4, relatado no profeta Isaías 700 anos antes da vinda de Jesus, é cumprida e é falada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus, quando cura alguém que precisava, cumprindo ali o que está no versículo 3, que ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega, Jesus ele fala justamente desse texto. Mateus 12, do versículo 15 ao 21. A Bíblia diz que, sabendo disso, Jesus já havia acabado de curar alguém, ele se afastou, advertiu, pediu para que não colocasse em publicidade. Jesus não queria fama, e ele diz o seguinte: isso acontece para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. O Filho que se fez servo, anunciado no Antigo Testamento, sua vida é relatada no Novo Testamento. O seu poder continua a agir em nossa vida em todos os momentos. Por isso que o Natal deve ser celebrado pelo seu real motivo, Jesus Cristo de Nazaré,
o paradoxo do cristianismo. O Criador se tornou criatura. Aquele que é santo, santo, santo andou entre pecadores. Aquele que não merecia sofrer, sofreu. Aquele que merecia toda a glória veio como servo. Tudo isso para salvar a mim e a você. O Natal precisa ser lembrado pelo real motivo. E é interessante que no versículo 5 ao 9, a segunda parte dessa profecia de Isaías, o próprio Deus vai mostrar o porquê o seu filho veio a esse mundo. E Deus fala através do profeta o seguinte: que criou os céus, estendeu a terra, que formou todas as coisas e deu ao seu povo o seu espírito. Ele é o Senhor. A vinda de Jesus veio para cumprir a missão dada por Deus Pai. O Criador que todas as coisas fez, aquelas que nossos olhos conseguem enxergar e outras que sequer nós conseguiremos enxergar antes de partir dessa vida. Ele criou o ser humano como coroa da criação. E Ele deu ao ser humano algumas das suas características, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma dessas características que Deus tem e que nós deveríamos ter em perfeição também é a santidade. Mas o pecado quebrou isso. E Jesus veio justamente para anunciar a salvação para aqueles que nunca iriam conseguir se salvar. A nação de Israel estava perdida por conta dos seus pecados. Eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso e se misturaram com deuses falsos. A nação do nosso tempo continua perdida, porque continua buscando redenção em homens, colocando a sua esperança em homens. Mas quando nós lembramos que o Filho se fez servo para cumprir a missão dada por Deus, para restaurar a nossa aliança com Deus e para trazer luz aos gentios, o nosso coração precisa se encher de alegria, meu irmão, porque nós não merecíamos isso. Se nós estamos aqui é porque a obra criada por Deus e executada por Jesus, que chegou à nossa vida através do Espírito Santo, ela é real. Se estamos aqui celebrando o Natal em uma igreja cristã, se temos a convicção de que Deus guia a nossa vida, responde às nossas orações e que pela sua misericórdia Ele viu o estado que o ser humano estava, perdido em suas próprias vontades, e pela sua graça Ele envia o seu Filho amado neste mundo para proclamar a sua justiça através da sua obra sacrificial. Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez servo, esse é o real sentido do Natal. Com a obra de Jesus iniciada, meus irmãos, iniciada no seu nascimento, naquele dia em Belém, que a nossa igreja tem escutado de várias formas, através das cantatas e através das pregações. Essa obra, ela, de fato, é o dia mais extraordinário da face da terra. Mas essa obra também aponta para a conclusão, que nós iremos celebrar aqui a alguns meses na Páscoa. Jesus, Ele nasceu, viveu em nosso meio, mas Ele morreu por nós. O seu sangue lá na cruz foi derramado por amor a mim e a você. E porque isso aconteceu e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está glorificado ao lado do Pai, as nossas vidas foram abençoadas. Cumprindo assim o que está lá no versículo 7, quando a palavra diz que o Filho que se fez servo veio a esse mundo para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que estavam em trevas. A cegueira espiritual, meus irmãos, era uma realidade naquele povo. Embora a nação de Israel se exaltasse de ser o povo de Deus, eles estavam cegos espiritualmente. E quantas pessoas, meus irmãos, continuam cegos espiritualmente, precisando ter a sua vista espiritual aberta, precisando entender que a vida não se encerra aqui, precisando entender que existe uma realidade bem maior do que nós conseguimos ver, precisando entender que os reinos desse mundo são passageiros, mas existe um reino eterno e esse reino é espiritual. Jesus Cristo veio para dar vista aos cegos. De igual modo, meus irmãos, Jesus Cristo também veio para tirar da prisão os cativos. E quantas vidas nós conseguimos ver dentro da igreja que foram libertas das prisões do pecado? Quantas pessoas que estavam perdidas nos seus próprios desejos?
Quantas pessoas estavam perdidas nos seus próprios vícios, que andavam sem rumo, que estavam caminhando a passos largos para o inferno, mas porque um dia o Filho de Deus nasceu e se fez servo, morreu na cruz em nosso lugar, eles foram libertos dessas prisões. Quantas vidas, meus irmãos, jaziam em trevas, escravos do inimigo de nossas almas. E se você está aqui hoje, e se você é um cristão, você também estava cego, preso e jazia em trevas. Mas louvado seja Deus, porque um dia o seu Filho nasceu e se fez servo para nos salvar. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Essa esperança que foi proclamada 700 anos antes da vinda de Cristo, para um povo específico, o povo de Israel, se espalhou por várias nações, porque Jesus veio para trazer liberdade aos gentios, luz para os gentios, proclamar essa mensagem para todas as nações. Essa é a esperança guiada pela nova aliança iniciada por Cristo Jesus, o Filho de Deus que se fez servo, que através do poder do seu Espírito, agora dá vida aos perdidos, não só da nação de Israel, mas todos aqueles que se arrependem e vivem uma vida de fé no Filho de Jesus, no Filho de Deus, nosso Senhor. A palavra vai concluir dizendo no versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei mais a ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu o revelo a vocês. Meus irmãos, o Natal e todas as bênçãos que a igreja pode receber provém de Deus, o Criador de todas as coisas. Tanto a libertação da nação de Israel no passado, no cativeiro babilônico, quanto a libertação de todos os que creem do cativeiro eterno que o pecado aprisionava ao homem, tudo isso provém de Deus, porque a obra de salvação, o plano de salvação foi criado pelo próprio Deus, e Ele mandou o seu Filho se fazer servo para executar essa obra. E Deus está falando aqui que, através do profeta Isaías, que Ele iria mandar o seu Filho para padecer em nosso lugar, para proclamar justiça às nações, para trazer compaixão aos oprimidos, para levantar aqueles que estavam sendo sobrecarregados e oprimidos pelos homens desse mundo, os poderosos desse mundo. E Ele faz tudo isso para revelar a sua glória. Por isso, meus irmãos, a glória de Deus está em realizar tudo aquilo que o ser humano não consegue realizar. A glória de Deus está em renovar as esperanças daqueles que se veem sem esperança alguma. A glória de Deus está em fazer com que cegos espirituais consigam enxergar a realidade do seu reino. A glória de Deus está em libertar cativos das amarras do pecado, quando aos olhos dos seres humanos não há mais solução. A glória de Deus está em amar pecadores que não mereciam esse amor, como eu e como você, ao ponto de mandar o seu Filho nascer nesse mundo, morrer na cruz para nos salvar. A glória de Deus está em renovar a aliança conosco, nos fazendo não mais criaturas distantes do Pai, mas filho do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança alguma. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus deixa claro, meus irmãos, que aqueles que amam a Ele, que aqueles que se dizem seu povo, que aqueles que se dizem sou filho de Deus, devem render glória somente a Ele. E isso precisa estar cravado em nossos corações. Se na nação de Israel existia ali coisas que tiravam o povo do centro da vontade de Deus, imagine no nosso tempo, onde cada vez mais ídolos estão surgindo, onde o ser humano é cada vez mais bombardeado com redentores, pessoas que prometem a solução dos seus problemas. Mas nós precisamos lembrar que a glória deve ser dada somente a Deus. Nós precisamos lembrar que o Natal é uma data escolhida para nós glorificarmos o nome de Deus pela vinda do seu Filho
nessa terra, que nós não podemos colocar essa data como uma data comercial, que nós não podemos colocar outras pessoas no centro dessa data, que nós precisamos tirar todos os ídolos que porventura ocupem o lugar de Deus, porque foi Ele que planejou a vinda do Filho dele nesta terra, para nos dar vida, renovar nossas esperanças, promulgar sua paz, nos dar amor e nos mostrar que nós somos amados pelo Todo-Poderoso Criador. A nação de Israel estava contaminada, mas da mesma forma o nosso povo continua contaminado. Da mesma forma como essa palavra chegou em tempo oportuno para aquele povo, ela também chega em tempo oportuno para nós. A nação de Israel, meus irmãos, estava contaminada com a idolatria das nações vizinhas. Colocavam imagens e esculturas, deuses falsos, no lugar de Deus. Na sociedade do tempo de Jesus, fariseus, escribas e outros judeus idolatravam as suas tradições. Eles amavam os lugares de destaque. Eles diziam que era povo de Deus, mas por dentro eles não eram povo de Deus. E em nosso tempo, o que tem sido as imagens e esculturas que seguem querendo ocupar o lugar daquele que tanto nos amou, ao ponto de mandar o seu Filho amado padecer em nosso lugar? Existe algo que tem ocupado o lugar de Deus em nossas vidas? O Natal, ele nos faz refletir também sobre isso. Quem tem ocupado os primeiros lugares dos nossos corações? Quem tem sido o Rei soberano sobre as nossas vidas? Porque o Senhor Jesus nasceu como servo, mas ao cumprir o plano de salvação, Deus colocou o nome dele sobre todas as coisas e o deu à igreja para que ele seja o cabeça. E ele é o Rei soberano sobre nossas vidas. E quem tem ocupado esse lugar no meu e no seu coração? O versículo final dessa porção do texto que nós lemos é o profeta anunciando a vinda de Jesus. O versículo 9 diz que eis que as primeiras coisas já se cumpriram e agora lhes anuncio coisas novas, antes que elas se cumprissem. É fato que o Antigo Testamento anunciou, mas o Novo Testamento testemunhou. Porque lá em Mateus, do capítulo 1, 18, ao versículo 2, 1, diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eis o sentido do Natal. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez o ser humano à sua imagem e semelhança, não a abandonou a humanidade, mesmo quando todos se viram desobedientes e duros de coração contra Deus. Pelo contrário, ele prometeu que faria com que seu Filho amado, santo e bendito, viesse como um servo para proclamar a justiça em um mundo repleto de injustiças, restabelecer as forças dos oprimidos, espalhar as boas novas por todas as nações e proclamar que toda honra e toda glória deve ser dada ao único e verdadeiro Deus.
Nessa noite, meu irmão, minha irmã, querido visitante, refletimos sobre o nascimento do Filho de Deus, que se fez servo, que cumpriu a sua missão para que aquele que se arrependa dos seus pecados venha viver uma vida guiada pela fé, pelo Espírito Santo e se entregue totalmente ao soberano Deus, deixando de ser uma criatura distante do Criador e passando agora a desfrutar do privilégio de ser chamado Filho de Deus. Eis o sentido do Natal. Enquanto muitas pessoas usam essa data para inúmeros motivos, se você está aqui nessa noite, saia daqui com essa convicção. O Natal é uma data escolhida para lembrar a data mais sublime da face da terra, o nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus que se fez servo para morrer em nosso lugar, proclamar justiça sobre as nações e lembrar a mim e a você que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe e um Feliz Natal a todos nós.